Boa noite, professor. Eu me chamo Alexandre Mansano Lipa e eu fiquei responsável pela parte de materiais e métodos do artigo que a gente escolheu sobre semeadura de milho a taxa variável. O experimento foi instalado no município de Chapadão do Céu, Goiás, em 3 áreas. Uma na fazenda Alto Formoso, área 1, com altitude média de 810 metros, e outras 2 na fazenda Porto Seguro, área 2 e 3, com altitude de 820 metros de média. O delineamento experimental. Ele foi causalizado contendo 4 populações de semeadura de milho, 50, 55, 60 e 65 mil sementes por hectare, distribuídas aleatoriamente dentro de 272 parcelas na área 1 e 2. O ano de 2018, na área 1, as 136 parcelas foram dimensionadas de forma a preencher todo o talhão de 97 hectares, com a medida de 80 por 80, figura 2A, sendo desconsideradas as parcelas menores que 5.000 metros das bordaduras do talhão na área 2. As parcelas foram dimensionadas em 2 conjuntos, a área 2A, com 36 parcelas de 50, 26 por 50 metros de área, e a 2B, com 100 parcelas de 30 por 30 metros, e essas dimensões foram diferentes para proporcionar maior variabilidade dos resultados em função do tamanho das parcelas. Os mapas de precisão contendo as taxas de semeadura foram processados pelo Programa de Sistema de Informações Geográficas, o SIGS. Ou seja, professor, aqui ele põe mais parcela, né, em menos área, e aqui ele põe mais parcelas maiores, né, no mesmo tamanho de área. Por quê? Porque aqui, como está uma perto da outra, pode ser que ocorra um erro muito grande. Então, você aumentando a distância, o erro diminui, certo? Clima e condições do tempo. O ensaio foi conduzido nos anos agrícolas de 2018 e 2019, e a região tem um clima tropical, e os dados foram coletados em uma estação meteorológica localizada na fazenda Âncora. Como o senhor pode estar vendo aqui, no ano 2018, a chuva foi bem alocada durante os períodos em que o milho estava implantado. Em 2019, aqui, ela se estendeu até um pouquinho mais, mas teve uma chuvinha, mas aqui em abril teve mais água para o desenvolvimento do trabalho, né? Caracterização dos atributos do solo. Aqui nada mais é que uma análise do solo, né, para que você possa estar tendo uma base de como é que estava o solo no dia do experimento. E a instalação do experimento. Ele ocorreu depois da safra do soja, e a semeadura na área 1 ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2018, com a semeadura modelo DB de John Deere, com espaçamento entre linhas de 90 centímetros. E a variedade plantada foi o AgroScience, o 8700 Pro 3, e instalação experimental. Ocorreu depois da safra do soja. A semeadura na área 1 ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2018, com uma semeadura modelo DB de John Deere, com espaçamento entre linhas de 90 centímetros. E a variedade plantada lá foi a AgroScience 8700 Pro 3. 2A e a área 2B foi realizada nos dias 8 e 10 de fevereiro de 2018, respectivamente, utilizando uma semeadura adubadora modelo 2117 da John Deere, com espaçamento entre linhas de 45 centímetros. Essa semeadura estava equipada com o sistema de distribuição de semente modelo V-Drive Precision Plant, e lá foi plantado Forseed 401 PW. Adubação e tratamento fitossanitário. A adubação de semeadora foi realizada a lanço na área 1 pelo distribuidor de sólidos autopropelido Hércules 5.0 da Stara. Área 2 pela semeadora adubadora. A adubação de cobertura foi realizada a lanço nas 2 áreas com 100 kg de nitrogênio por hectare no estádio fenológico V4 das plantas de milho. Avaliação de estande. O estande de plantas foi avaliado nos 3 grupos de parcelas aos 39 dias após a emergência, quando a cultura estava no estágio fenológico V6, contendo o número de 10 plantas. Avaliação da produtividade. A colheita foi realizada por 3 modelos de colhedoras. Na área 1 foram utilizados os colhedores de modelo S680 da John Deere e CR 8.9 da New Holland. Nas áreas 2 e 3, a colheita foi realizada por 2 colhedoras, uma modelo 9230 Case e uma John Deere modelo S680. Os dados de produtividade de cada máquina foram agrupados através do sistema de monitoramento de colheita FieldView Cab, que serve para linkar os dados de uma com a outra, né? Análise estatística. Devido ao grande número de variedades em cada classe, foi utilizada uma rede de correlação para expressar graficamente os resultados em que a proximidade entre os nós é proporcional ao valor absoluto da correção entre esses nós.
A determinação das variáveis mais relevantes sobre a produtividade ocorreu por uma análise de trilha com o programa Gênesis, CRU 2013. As variáveis selecionadas como mais significativas foram utilizadas para gerar um algoritmo de árvore de decisão, considerando a variável PRD como dependente. Nesse processo, 80% dos dados foram utilizados para treinamento do algoritmo e 20% para variação. A precisão do modelo foi avaliada pela correlação entre os valores estimados e observados em cada etapa. Essa análise foi realizada com o software R. Então é isso, professor. Eu acho que talvez tenha excedido um pouquinho mais de tempo, por mais que eu tenha tentado resumir o máximo possível, não podia cortar alguma parte, né? Porque materiais e métodos, você precisa dele para você estar podendo conseguir reproduzir a mesma pesquisa que você precisa conseguir reproduzir ela em outro local. E é isso, não vou me delongar mais, porque meu vídeo acaba bem extenso. Obrigado.